que você sempre tenha isso em mente, de quem você é em Deus, do propósito que Ele tem na sua vida. Fique com a verdade de Deus e não com as mentiras do inimigo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Que Deus te abençoe. Obrigado por você nos acompanhar aqui no nosso podcast. Fique à vontade. Nós temos uma palavra para o seu coração, uma oração no final também, que você seja edificado através de cada palavra que nós iremos liberar aqui. Essa é a minha oração. Lembrando você também de curtir, de compartilhar e também ativar o sininho para que você também fique por dentro dos próximos episódios, receba as notificações e também não deixe de se inscrever no canal. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns livros que eu trouxe aqui para esse podcast. E eu quero primeiro falar desse livro aqui, que é incrível, do Luciano Subirá, O Agir Invisível de Deus. Eu já li esse livro, é sensacional. Tenho certeza que vai edificar muito você. Você pode comprar também para dar de presente para uma pessoa que você gosta, para uma pessoa que você deseja evangelizar. Aqui fala muito do agir de Deus nas dificuldades e, como o livro já diz, o agir invisível de Deus. Às vezes a gente não veja Deus agindo, mas Ele está agindo o tempo todo. É incrível esse livro. Eu também tenho aqui para vocês da Lisa Bever, Devocional Forte. Esse devocional eu já li todinho também, é lindo demais, é fantástico. E eu quero ler aqui um trechinho para você. Ser forte não é errado. Deus fez você para ser forte em todas as áreas da sua vida. Nos dias de hoje é necessário que sejamos não apenas as mulheres fortes que Deus nos chamou para ser, mas que sejamos fortes na verdade da sua palavra. Fortes na busca pela justiça. Esse devocional vai ajudar muito você, mulher. Esse devocional é para a mulher. E eu super indico porque vai fazer uma diferença enorme na sua vida espiritual. Eu também tenho aqui este livro aqui da Sheila, Mulher de Oração. Como orar quando você não sabe o que dizer. Incrível. Esse livro vai instruir você também para uma vida de oração. Você não está sozinha, Deus pode te ouvir. Muitas vezes a gente fala que será que Deus está nos ouvindo? Com certeza Ele está nos ouvindo. É o contrário, às vezes é a gente que não consegue ouvir a voz de Deus. A gente fica ouvindo muito a voz da nossa alma, a voz do mundo, a voz das pessoas, a voz do diabo. E também dentro de tantas vozes também tem a voz de Deus e muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Mas Deus, com certeza, Ele te ouve sim, e Ele espera que você tenha uma vida de oração, porque oração é um relacionamento que você gera com Deus. E eu também trouxe aqui uma Bíblia bem jovial para jovens e adolescentes, neon, rosa neon. Também temos disponível o verde neon, é uma Bíblia com uma linguagem muito boa. Essa aqui que eu tenho em mãos é a NVI. Mas nós temos muitos outros livros, muitas outras Bíblias com várias versões maravilhosas que vão edificar muito a sua vida. Você encontra esses e tantos outros na nossa loja Amor em Página, anexo aqui à Igreja Amor e Graça. Você pode acessar aqui no QR Code, você pode receber esses livros e essa Bíblia aqui. Você pode adquirir esses livros e essa Bíblia, porque eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. E eu estou aqui hoje com a Vivi. Oi, Vivi. Como você está? Estamos novamente aqui. Com Jesus estamos muito bem, né? Como você está? Bem? Muito bem, com Ele a gente vai longe, né? Eu sempre falo, né? E para aqueles que estão nos ouvindo, mais uma vez, privilégio do Senhor estar aqui trazendo essa mensagem que a pastora Lise vai estar nos passando aqui e vai estar edificando vocês do outro ladinho aí,
aquele que está na sua casa, no seu trabalho, esteja nos acompanhando, faz parte, né, nós aqui somos gratos, né, por vocês estar aqui com a gente, e cada dia estamos aprendendo um pouquinho mais com Jesus, né? Amém. Pastora Suelen, fique à vontade, você está bem? Graças a Deus, é um prazer estar aqui em mais um episódio, é sempre muito incrível poder falar de Jesus, poder Amém. falar daquilo que Ele tem feito, poder testemunhar aquilo que Ele tem feito. A gente sempre fala que para testemunhar precisa estar perto, então é um prazer poder viver o amor de Jesus, ser edificado, e a nossa oração é para que você de casa também possa ser edificado. Então fique com a gente até o final, aproveite essa palavra que o Senhor preparou nesse dia para nós. Isso aí. Amém. Estamos muito gratos ao Senhor, né, Amém. por mais um episódio, e quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia, você que tem acesso a ela. Eu quero compartilhar uma palavra muito simples, mas que vai edificar muito a sua vida. Está em 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 28, que diz assim: Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: Por que afinal desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. Essa palavra é incrível e eu quero compartilhar ela com você. Uma palavra que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Eliabe, um dos irmãos mais velhos de Davi, parecia se ofender com a fé desse menino. Parecia irritado. Como a gente leu ali, ele se irritou com Davi. Ele começou a ridicularizar o seu irmão mais novo, seu irmão pequeno, e a acusá-lo por motivos impuros. Ele chamou ele de insolência, né? Você é um insolente, eu bem conheço a malícia do seu coração. Ele não conhecia o coração de Davi de jeito nenhum. Deus conhecia. Davi, ele era pastor de ovelhas. Ele ficava lá o dia todo fora de casa, longe de todos os cuidados da sua casa, né? Cuidando daquelas ovelhas do seu pai. Eliabe parecia estar super irritado com o fato de Davi estar ali no acampamento de Israel, falando que iria enfrentar o gigante. Ele estava dizendo assim: quem você pensa que é? Volte para o seu posto, volte a cuidar das suas ovelhas. Você está se metendo naquilo que você não foi chamado. Vai cuidar das ovelhas? Vai cuidar daquilo que é para você cuidar. Você não pode estar aqui. Você é novo, você não é capacitado, você não tem roupas adequadas para estar aqui. Pega, volta para o seu posto e vai cuidar daquilo que você foi destinado a cuidar. Era praticamente isso. Sabe, pode ser muito difícil encarar acusações injustamente feitas contra o seu coração. É muito difícil encarar essas acusações. E Davi teve que encarar essas acusações do seu próprio irmão. Para pessoas que são muito sensíveis, têm seus sentimentos mais aguçados, isso pode ser profundamente doloroso. Mas a dor, ela é significativamente ampliada quando os ataques vêm daqueles de quem você espera apoio, amor, compreensão, carinho, como família, e aqueles até mesmo que são mais velhos na fé. É muito normal a gente esperar apoio de pessoas que estão mais próximas da gente. Até porque quando a gente é ferido, pode ver que são as pessoas mais próximas que vão nos ferir, porque as de longe não nos ferem tanto assim, mas as de perto, que têm mais acessibilidade à sua vida, que estão mais inseridos na sua intimidade, são as que mais te atingem, com certeza. O acusador de Davi era o seu próprio irmão, o irmão mais velho. O veneno nas palavras de seu irmão tinha a intenção
óbvia de intimidar, humilhar e calar Davi naquela situação ali, onde eles se encontravam. O ataque de Eliabe teve como alvo a identidade de Davi. O ataque tinha a intenção de vincular as qualificações de Davi às suas circunstâncias. Era como se Eliabe estivesse dizendo: você é um ninguém. Quem você pensa que é? Você nem faz parte do exército formal e você nem sequer tem um uniforme. Você não tem roupas adequadas. Era como se Eliabe estivesse falando isso para Davi. Quem você pensa que é? O que você está fazendo aqui? Volte. Você não é capacitado para estar aqui. Tudo que você faz é cuidar de algumas ovelhas. Como você se atreve a vir aqui, aonde a gente está aqui ouvindo, nesses dias todos, ouvindo ameaças, como você vem até aqui e se atreve a nos fazer parecer covardes com essa conversa de fé? Eliabe estava ridicularizando o seu irmão. Ele não estava apoiando o seu irmão. Na verdade, ele estava contra a atitude de Davi. A verdade é que o inimigo quer que você acredite nessas mentiras. Porque o seu objetivo é de manter paralisado e intimidado. A verdade é que o inimigo ele quer nos calar. Ele quer nos intimidar. Verdade. Ele quer fazer com que a gente fique paralisado diante das ameaças, diante das intimidações, diante das mentiras que ele sussurra aos nossos ouvidos, através das pessoas ou ele mesmo. Ele não quer que você cumpra a vontade de Deus, é óbvio. O inimigo ele não quer que a gente cumpra os planos de Deus na nossa vida. E eu quero dizer algo para você nesse episódio. Nesses dias de aceleração e de despertamento, porque é isso que está acontecendo, os nossos dias estão sendo acelerados e muitas pessoas estão se despertando. Uma geração nova está vindo aí adiante com uma fé radical, baseado no conhecimento de Deus, realmente que Deus está com eles e é por eles. É uma fé radical que crê que Deus está com eles e é por eles. É uma geração que está vindo aí pela frente, carregada de muita ousadia, de muita fé. A Bíblia diz que o amor perfeito, que lança fora todo medo, está dando à luz a uma geração cheia de fé e destemida, que fará grandes milagres, sinais e maravilhas. E eu quero dizer para você, não deixe ninguém te intimidar. Não permita que o inimigo intimide você. Esse é um dos objetivos do inimigo, intimidar você, para que você não viva em hipótese nenhuma as promessas de Deus. É isso que o inimigo trabalha, para que você não viva os planos de Deus, para que você não viva os projetos de Deus, porque Deus tem algo na sua vida. O Senhor, ele tem uma história para você, ele escreveu uma história. Antes mesmo de você nascer, ele já tinha uma história escrita para você, um caminho para você. Então eu quero dizer para você, não dê ouvidos a pessoas que querem atingir a sua identidade. Você precisa saber quem você é em Deus. Você é alguém em Deus. Você não é um ninguém, você é alguém no coração de Deus. Você é alguém de Deus, escolhido por Ele para algo lindo, grandioso, maravilhoso. Né, Vivi? Nós, às vezes, paramos em pessoas. E não é isso que Deus quer para nós. O Senhor não quer que a gente pare em pessoas, pare por causa de alguma coisa que a gente ouviu, que nos falaram. O Senhor, Ele não quer que a gente fique paralisado, mas o Senhor, Ele quer que a gente prossiga. E é isso que o inimigo trabalha todos os dias para que a gente fique paralisado, jogando intimidação, medo, setas, né? Então, Vivi, fica à vontade. E por que, né, que ele usa os mais próximos, né? Os mais, como a gente diz, os mais chegados, né? Sim. Aqueles que geralmente estão mais do nosso ladinho, Que a gente confia mais. que a gente né? convive, que a gente confia, que a gente
passa a maioria do nosso tempo, como o da nossa casa, ou do nosso trabalho, né? Sim. Porque o inimigo sabe que quando ele afeta, né? Afeta a nossa emoção, porque a gente é movido muito também ao nosso emocional, né? Quando ele afeta o nosso emocional, ele desestrutura até, isso já foi, temos aqui com a pastora Suelen, e psicóloga, né, que isso já foi até comprovado que pode afetar até afeta o nosso corpo, aonde gera até doenças crônicas, né? Vem ali destruindo, né, até um câncer. Verdade. Por que ele faz isso, né? Com estratégia de Sim. nos derrotar. Uhum. Verdade. Como tu estava comentando antes, que os de fora não nos ferem tanto. Nesses dias a gente estava numa conversa e tava, por que dói tanto? É como se quem tá perto soubesse exatamente onde dói. Né? Para quem tá perto, a gente se desnuda, Sim, a gente abre todas as nossas camadas. Eles têm acesso à nossa intimidade, exato. Né? E às vezes, talvez, eles nem tenham tanto a intenção. Mas como nós já estamos totalmente abertos ou sensíveis, né? Vulneráveis. Isso mesmo. Especialmente quando é de alguém que tu não espera, por exemplo. Eliabe humilhou o próprio irmão. Quem tu esperaria que te encorajasse foi quem te humilhou. Menosprezou, né? Exatamente. Então vem aí também a questão de a gente colocar todas as nossas expectativas em pessoas. Porque se a gente correr com as pessoas e se cansar, como que a gente vai correr com os cavalos? Né? Como que a gente vai conseguir avançar se as pessoas nos param? Né? Só que, infelizmente, a gente acaba gerando uma expectativa de que nós nunca seremos traídos ou nunca vamos ser frustrados ou que alguém nunca vai falar uma palavra ofensiva. Não, nós seremos frustrados, faz parte. Né? A diferença é que Davi não parou nisso. Ele entendeu que ele não poderia ser embalado naquela função de pastorzinho daquele ambiente, e ele entendeu que não, isso não vai me parar. Né? Ele não se fez de vítima daquela acusação, vamos dizer assim. Ele seguiu em frente, ele entendeu que não, esse chapéu não é para mim, né? E eu não vou me abater aqui, não vou me abalar aqui, né? Sim, e algo que me chama a atenção foi quando essa situação ela chegou até os ouvidos do rei Saul. E aí então ele chama Davi, você quer ir mesmo? Então ok, vamos te dar uma vestimenta, né? Vamos botar uma roupa adequada. Mas era como se tivesse tentando trocar a identidade de Davi. Porque Davi tinha sua própria essência, mas tentaram colocar algo nele. Só que Davi, ele sabia muito bem quem ele era em Deus. E isso não mexeu na identidade dele. Quando o irmão falou para ele, quem tu pensa que tu é? Ele já sabia, eu sei quem eu sou. Ele não deixou que aquelas palavras entrassem no seu coração, porque ele já sabia quem ele era, que Deus estava com ele, porque lá no campo de ovelha, ninguém tinha visto, mas ele já tinha vencido algumas coisas, matou um urso, um leão, e ninguém viu, mas ele sabia quem ele era, que Deus estava com ele. Eles tentaram mexer na identidade dele, para que ele ficasse perdido. E às vezes o diabo ele faz isso com a gente. Às vezes ele quer que a gente fique perdido na nossa identidade, que mexa, nos abale, e a gente fique pensando, mas será que Deus tem um plano na minha vida? Mas será que Deus está comigo? Ou será que por que a irmã tem aquela bênção e eu não tenho? Vem comparação? Eu vejo até uma metáfora, essa questão da roupa do Saul não caber em Davi. Porque a bênção de Saul era diferente da bênção que tinha para Davi. Isso. E nós mulheres, especialmente nós mulheres, a gente tem esse chipzinho de fábrica que vem, que é a comparação. E às vezes a bênção da irmã, ou a armadura da irmã, ou a qualidade da irmã não vai caber para mim. E tudo bem, porque eu tenho a minha. Né? Só que a gente tem essa dificuldade de entender que a minha armadura é uma, a tua armadura é outra, a armadura dela é outra. Deus tem uma medida para cada uma. Exatamente, né? Só que às vezes a tua armadura tá brilhando um pouco mais. Né? Então eu gostaria muito que a minha armadura fosse tão bonita quanto a tua. Né? E às vezes a gente se pega olhando tanto para as qualidades ou para as bênçãos dos outros,
E isso foi também com Eliabe. Ele desprezou Davi porque ele não conseguia imaginar que Davi poderia ser tão abençoado, poderia ser tão bom a ponto de vencer um guerreiro. Vencer um gigante. Como que tu vai conseguir e eu não? Eu sou muito melhor, eu sou muito mais velho, eu sou muito mais experiente. Só que, claro, a benção de um não era a benção do outro. Sim. Né? Ele menosprezou as qualificações de Davi mediante as circunstâncias. Ele olhou para Davi e não viu Davi apto para aquela guerra. Então ele intimidou, quis calar Davi. Davi não deu bola para nada disso, seguiu adiante, chegou até a presença do rei. O rei quis colocar uma medida sobre ele, não era aquilo, não era a medida de Deus, porque a essência estava dentro de Davi, a essência que o próprio Deus colocou dentro dele, na sua identidade. E Davi simplesmente recusou todas essas coisas que ofereceram, palavras de intimidação, roupas, enfim. Ele pegou, realmente fechou os ouvidos para o que ele estava ouvindo, tirou aquela vestimenta que na verdade estava servindo como um peso para ele, porque as roupas pesaram, porque não era aquela medida que ele precisava. Então ele tira aquelas roupas, vai na sua essência, com a sua identidade, sabendo quem ele era em Deus, vai até o riacho, escolhe algumas pedrinhas, com o estilingue, né, mais conhecido pra gente, uma espécie de estilingue, e vai e enfrenta com o aval do rei. Apesar de o rei achar que isso seria uma loucura, um menino, um jovenzinho, enfrentar um Golias de 2 metros e pouco de altura, um homem forte, experiente, mas que estava insultando Deus, que estava ridicularizando, não era somente o povo de Israel. Aquele gigante estava ridicularizando Deus. Ele estava blasfemando contra Deus. E Davi se viu, nesse momento de defender não só o povo de Israel, mas de defender o caráter de Deus. E aí ele foi para cima. Ele diz: quem ele pensa que é esse incircunciso que está ofendendo o meu Deus? Então eu vou fazer alguma coisa. Vocês estão aí todos amedrontados, mas eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde vou, eu sei o Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço. Ele vai me dar vitória, ele está comigo. E ele foi para cima do gigante, rodopiou aquele estilingue, e aquela pedra foi certeira, atingiu, a fonte do gigante, caiu, ele foi para cima com a espada e cortou a cabeça dele, e o povo foi vitorioso. Aí a gente se pergunta, se Davi tivesse ouvido as intimidações de Eliabe, tivesse sido amedrontado e se calado, seria o fim do povo. Já pensou se a rejeição de Eliabe ou a medida de Saul parassem Davi? E muitas vezes quando a gente vê, principalmente em sala de aconselhamento, pessoas que foram rejeitadas no relacionamento, foram rejeitadas no seu trabalho, que aquilo para elas. Ao invés de liberar perdão, de seguir em diante, não, elas param isso. O que Davi fez? Ele avaliou, ele viu que aquela rejeição não caberia a ele. Ele viu que aquela medida, aquela comparação não caberia a ele, e ele não se deixou parar. Foi mais ou menos como se ele liberasse perdão, liberasse aquelas pessoas daquele peso e seguisse em frente. E às vezes a gente para, e não é porque os outros estão nos prendendo, é porque nós estamos nos prendendo aos outros. Ou a falta de perdão, ou alguma rejeição, alguma palavra que a pessoa já nem lembra mais. Carência. A carência, a necessidade de ser bajulado, de ser aceito. Então, Davi só alcançou aquele objetivo porque ele não deu ouvidos à rejeição. Sim. E porque ele soube lidar com o perdão para seguir em diante. E é essa mensagem, Vivi, que a gente quer passar para você que está em casa. Não se deixe intimidar pelas vozes que você ouve, porque às vezes a gente ouve até de uma pessoa próxima, como Eliabe, mas Eliabe, ele estava sob uma influência por trás do inimigo. O inimigo estava influenciando as palavras de Eliabe. E a gente nunca pode olhar para uma pessoa e ter ela como inimiga, mas a gente tem que ver quem está por trás dessa pessoa. Porque é sutil, A gente não percebe, mas é o inimigo por trás, usando aquela pessoa que deu brecha
Porque nós podemos ser usados por Deus e também podemos ser usados A gente pelo precisa diabo. estar sensível. Até fica a dica para o pessoal de casa, que a gente esteja sensível aos Eliabes das nossas vidas. Verdade. Porque eles vão surgir. Sim. Né? Não tem como a gente viver uma vida sem ninguém te contrapondo, não vai existir. Então que a gente sempre esteja atento aos Eliabes das nossas vidas. Geralmente eles são próximos, eles sabem aonde vai doer, e a gente precisa seguir em frente. É liberar perdão e seguir aquilo que Deus tem preparado, né? Sim, pastora Suelen, você estava falando agora e o Espírito Santo trouxe à minha memória que eu já fui parada por causa de pessoas. Infelizmente, eu já tive essa experiência. Fui intimidada, fui criticada e a crítica me parou. E dói. E dói, de pessoas próximas. E isso me paralisou. Já aconteceu 2 vezes comigo. E isso é muito ruim. E daí? Já faz um tempinho atrás. E isso me machucou muito na época. Eu me senti muito entristecida mesmo. Como que buscou, dentro da situação, acordar e ver a tua identidade? Oração. Eu fui para oração, eu chorei, eu falei para Deus tudo que eu estava sentindo, me derramei e eu disse: Senhor, eu preciso te ouvir. Porque eu preciso recomeçar, eu preciso retomar. Eu sei que o Senhor tem um plano na minha vida e eu não posso mais parar, ficar paralisada. Eu preciso reagir, eu preciso me posicionar. E foi na oração que o Senhor foi movendo, foi me curando, porque realmente me magoou, né? A situação em si me magoou, a pessoa. Sim. E as palavras dessa pessoa liberadas sobre mim me doeram, me machucaram. Então eu precisei diferenciar, eu precisei separar a pessoa das palavras, para mim poder liberar perdão para a pessoa e ficar livre daquelas palavras. Eu precisei separar. Só conseguisse através de muita oração, de entender entrega. Quem tu eras em Jesus. Eu precisei disso, eu precisei assim reaver a minha identidade. E precisei me posicionar. E realmente eu ouvi Deus falou muito comigo. Eu fechei a porta do meu quarto e disse: eu só vou sair daqui a hora que eu ouvir a tua voz. E realmente o Senhor falou comigo, me curou. Amém. Me realocou novamente, me reposicionou. Então por isso que eu tenho propriedade em falar sobre isso. Não deixe que as palavras, pessoas venham te paralisar, te intimidar, que você sempre tenha isso em mente, de quem você é em Deus, do propósito que Ele tem na sua vida. Fique com a verdade de Deus e não com as mentiras do inimigo. É isso. Fique com as verdades de Deus. Se Deus disse que você é assim, que você vai por ali, você é alguém nele, ótimo, fique com o que Deus falou, mas não escolha acreditar nas mentiras. Amém? É isso. Gente, é isso. A intimidação, ela vem para nos paralisar e para que a gente não cumpra o propósito de Deus. Por isso que essa palavra, a gente saber de fato que a gente é filha, né? Conhecer a nossa identidade tem sido uma palavra muito pontual nos tempos de hoje. Deus tem trazido muito, né, para nós lembrar, nos chacoalhar. Por quê? Porque Ele sabe que cada vez vai ficar a humanidade, os corações vão se esfriar, vai ficar cada vez mais, o ser humano vai ficar cada vez mais gelado, frio, calculista. A gente não gostaria, mas Deus já diz na palavra. Então, por isso que Ele tem trazido tanto, batido tanto nessa tecla, a respeito da nossa identidade, saber quem a gente é nele. Porque através, a partir do momento que a gente sabe quem a gente é, a gente vem os afrontos, vem a situação, a circunstância, pode ser de um pai, ou da mãe, ou de um irmão, ou de um filho, ou de um colega bem próximo nosso, de um irmão, né, da igreja, mas a gente sabe que é
aquela pessoa não é ela, mas é quem está por trás. Uma influência, né? Sendo influenciado, infelizmente, mas a gente permanece ali com ele. É incrível, enquanto você falava isso, veio na minha memória aqui, incrível que a pessoa que mais poderia intimidar Davi, não intimidou, que era o gigante. E aí vem um irmão da sua própria família. Que era para apoiar. Que era para apoiar, vem tentar intimidar. Então, se Davi não foi intimidado pelo gigante, né? Automaticamente não seria algo pequeno que ia intimidar ele. E muitas vezes acontece o contrário com as pessoas. Elas não se intimidam com coisas grandes, mas as coisas pequenas é que acabam intimidando. Abala a estrutura. Abala mais as coisas. A gente volta pela preocupação com a opinião do outro. O lado de dentro. Isso aí. O lado de dentro, a pessoa que está mais próxima de você. E aí tem pessoas que não se intimidam com os gigantes lá fora, que não faz parte do teu contexto de intimidade, não te conhece, você não se intimida. Mas alguém que está mais próximo de você, que é seu amigo, enfim, esposo, esposa, pessoas próximas. Mas vamos aqui perto, quantas pessoas acabam saindo da igreja ou abandonando os ministérios ou abandonando determinados lugares, até aquilo para o qual foram chamadas por causa de pessoas. Quantos testemunhos a gente ouve de pessoas assim, eu ia lá naquela igreja, mas o irmão me feriu e eu saí. Puxa. Então nunca esteve lá por causa de Jesus. Exatamente. E é o irmão que vai te ferir realmente, é quem tá perto, relacionamento é isso, é relar, é estar perto. Né? E vai fazer parte, não tem como a gente nunca atritar, não tem como. A questão é entender para onde nós estamos indo, né? E não ser parado, mais uma vez, por pessoas, né? É um assunto que se estende, né? Vai longe, porque somos humanos, né? Somos sujeitos a falhar, a errar. Eu posso errar com a pastora, posso errar com a Su, né? Mas a gente sei que pode ser assim tão simples, né, de falar. Mas na prática, somos dominados pelas nossas emoções, né? Davi poderia ter sido paralisado pelas emoções. Tantos outros personagens que passaram por situações Jael passou por um momento absurdo que poderia ter sido bloqueada, que poderia ter parada pelo medo ou pelas acusações, ou até mesmo ter passado por alguma dúvida nela, mas ela não parou. Davi não parou, porque as emoções não dominaram eles, né? É incrível ver que na hora do aperto, na hora do susto, eles souberam se manter calmos, porque eles sabiam para onde eles estavam indo, né? Eles sabiam que Deus estava com eles, né? Davi sabia que Deus estava com ele e era por ele. Ele já tinha tido experiências lá no campo, cuidando das ovelhas. Isso mesmo que eu ia colocar. No tempo que ele estava lá, com as ovelhinhas... Foi um preparo, né? Era uma preparação. Uma preparação. Já, né? Um treinamento. Davi foi treinado e no às campo vezes, de ovelhas. muitas vezes a gente quer argumentar ou fica naquele... por que eu tô aqui, né? Por que eu tô vivendo esse momento? Por que eu tô nessa situação? É um preparo, porque nada acontece por acaso. E o treinamento do Davi não foi em meio ao exército. O treinamento do Davi foi escondido. Então, pra gente chegar, exatamente, pra gente chegar a ser visto, pra gente chegar a derrotar os gigantes, tem muito treinamento escondido. Tem muito joelhinho no chão. Tem muito leão para ser enfrentado. E ursos, né? verdade. E ursos, às vezes a gente quer só chegar lá no exército, só ser reconhecido, só ser diferenciado, mas a gente acaba esquecendo que existe uma etapa bem importante de treinamento. Com certeza. Davi levou anos até ser rei, e em nenhum momento ele rejeitou esse treinamento. Em nenhum momento as emoções pararam, as pessoas pararam ele, ou a falta de perdão parou ele. Ele só chegou aonde ele precisava porque ele entendeu que aquele treinamento seria útil. Depois, tudo aquele trabalho que ele passou com Saul, todas as guerras, perseguido. Todas as estratégias que ele precisou usar, foi tudo. Não parou no gigante, né? Não parou no gigante. O gigante foi só o começo. É verdade. O gigante foi só o começo, porque ele passou muitas dificuldades por causa de Saul. Foi perseguido, Saul tentou várias vezes matar ele, mas ele permaneceu firme. E era aquele que
né, aos olhos naturais, ele achava que poderia confiar, né? E Davi, incrível que Davi foi segundo o coração de Deus, né? Deus amava ele. Foi um personagem da Bíblia que errou muito, foi um homem mais sanguinário, né, da história. E um homem que pecou, mas ele se humilhava, ele se arrependia, ele tinha uma vida de adoração, né? Arrependido, ele rasgava suas vestes, ele amava Deus. Apesar de ser um homem sanguinário, ele ia para as batalhas, ele era um soldado, um guerreiro. Mas Deus amava ele e ele amava Deus. Pela transparência do coração, né? Sim, era segundo o coração de Deus. Um homem incrível, que a gente pode tirar muitas lições com ele. Tanto para não errar tanto como ele, e também nos acertos. Que Davi também acertou muitas coisas, né? Com certeza. É isso, gente. Nosso bate-papo está muito bom. Se deixar, a gente fica aqui até... com certeza. Muitas horas, mas a gente precisa parar, porque a gente precisa trabalhar, você também, né? Então nós chegamos ao final de mais um episódio. Mais, né? Com Vindo certeza. Aí. Tem mais podcasts sendo preparados. Fique ligadinho. Não deixe de curtir, compartilhar, ativar o sininho e também se inscrever no canal. Amém? Nós esperamos vocês nos próximos episódios, que serão incríveis. Nós estamos sempre preparando o melhor para compartilhar com vocês. Eu quero convidar a Vivi agora a fazer uma oração, abençoar os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui no podcast, abençoar as casas, famílias. Amém, Vivi? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui, Pai, orando por cada lar, Pai. Amém, Jesus. Por cada vida, Senhor Jesus, que está aqui nos assistindo, Senhor. Tirou esse tempo para ouvir a Tua mensagem, porque nada é por acaso. Se você parou para escutar, essa palavra vai vir ao seu encontro. Talvez não hoje, talvez daqui uns dias, mas Deus faz tudo com propósito. Nós abençoamos cada lar, cada vida, de Jesus. Cada pai de família, cada mãe, cada jovem também que está nos assistindo, que é a nossa nova geração vindo aí. Abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Vivi, dá um tchauzinho aí pro pessoal. Com maior prazer. Como falei, tem mais vindo aí. E que nós possamos ser esse vaso nas mãos do oleiro, trazendo essa mensagem. A pastora Liz sempre trazendo essa mensagem fresquinha, direto do trono de Deus. Amém. Pastora Suelen. Amém. Obrigada, meninas. Obrigada você que está em casa nos acompanhando. Fique conosco, aprenda junto com a gente, que o Senhor possa edificar a sua vida, que você possa alcançar outras pessoas também, compartilhando, dividindo tudo isso que a gente está vivendo juntos. Que o Senhor abençoe a sua vida lindamente. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu trabalho, em nome de Jesus. Que o Senhor faça você prosperar tanto no emocional, no espiritual, como também no financeiro. Que Deus te abençoe e nós nos encontramos no próximo episódio. Um beijo e até lá!